Oi gente! Na dica da Jana de hoje eu vou mostrar para vocês como transformar esse bolinho aqui, olha só, que eu assei em uma forminha de petit gâteau em um lindo vasinho de flores. Eu sou Janaína Skonik e na dica da Jana de hoje a gente vai transformar esse bolinho que foi assado em uma assadeira de petit gâteau, numa forminha de petit gâteau, em um vasinho para flores. A primeira coisa que eu tenho então aqui é uma pasta americana marrom, que a gente vai sovar e abrir essa pasta. Então sovei. Sempre que tem uma pasta parada, o ideal é que a gente sove bem antes de começar a trabalhar com essa pasta. Depois que a gente sova, aí sim a gente abre. Para cobrir o meu bolo, ou qualquer bolo que vocês cubram, o ideal é que a pasta fique mais ou menos com meio centímetro de espessura. Não menos que isso, não muito fina, porque senão ela vai acabar aparecendo toda a celulite do seu bolo. Abri a pasta, eu venho aqui e vou passar água na própria pasta, porque aqui eu tenho um bolinho puro, ou mesmo que eu tivesse um bolinho com gotas de chocolate ou com algum recheio só no centro, a parte de fora é só a massa. Então, só para grudar a nossa pasta na massa do bolinho, eu vou colocar água aqui. Feito isso, a gente desenforma, olha só, o bolinho. Vem com a pasta que a gente acabou de abrir e cobre. Depois que a gente cobre, a gente vai abrindo a pasta e acomodando sempre de baixo para cima. Olha só. Acomodo de baixo para cima, abrindo as preguinhas que formam aqui e acomodando. Quando a gente vem acomodando sempre de baixo para cima, a gente faz com que não fique mais nenhuma prega. Olha só. E aí a gente já tem o nosso bolinho aqui todo coberto. Venho com o alisador, aliso tanto a parte de baixo quanto marco essa parte aqui, que vai ser a parte de cima do nosso vasinho. E depois que eu tenho essa parte bem marcadinha, a gente vai cortar. Para dar o acabamento bem feitinho e bem bonito do nosso vasinho, olha só, na parte de baixo eu venho com o próprio dedo e o alisador, para vocês conseguirem visualizar bem, fazendo como se fosse uma quininha, ó, para fazer a parte de baixo do vaso. Se quiser fazer com 2 alisadores também pode, mas como o nosso vasinho é bem pequenininho, com o próprio dedo a gente já consegue fazer. Fiz essa parte, o que eu vou fazer agora? Vou cortar a minha pasta, só que eu vou cortar um pouquinho longe da extremidade. Por que eu vou cortar longe? Porque eu vou virar essa pontinha para dentro do nosso vasinho, para que a gente tenha o acabamento dele. Então aqui eu venho com uma espátula, deixa eu pegar aqui. Vou passar a espátula só para soltar a pasta e erguer o nosso vasinho. E aqui eu vou dobrar, olha só. Dobro toda essa parte da pasta que tá sobrando para dentro, para fazer o acabamento. E aqui eu venho vincando essa parte. Ó, dou uma beliscadinha e vou virando. Beliscadinha, beliscadinha, só para fazer o acabamento mesmo aqui da parte de cima do nosso vasinho. Fiz esse acabamento, coloquei a minha pasta toda aqui para dentro, eu viro novamente. Vou passar o alisador para terminar de alisar e terminar de fazer o acabamento aqui na lateral do nosso vasinho. Fiz essa parte, já tenho o vasinho quase pronto. O que falta? O acabamento da parte de cima. Então eu venho com o que sobrou de pasta, sovo de novo e vou cortar uma tira. Então eu vou abrir uma cobrinha,
Toda vez que a gente precisa de uma tira, é bem mais fácil abrir partindo de uma cobrinha. Então eu venho de uma cobrinha, olha só. Posiciono. Abro um pouquinho. Depois eu abro a quantidade que eu preciso. Vou até tirar daqui para virar o meu tapete, para esticar um pouquinho mais. Então venho aqui e vou para um lado e para o outro. Abri toda a minha pasta. Quando a gente abre e fica alguma marca na pasta, a gente pode vir com o alisador, olha só. E mesmo antes de cortar ou de colocar no bolo, a gente já retira com o alisador as marcas que possam ter ficado aqui na nossa pasta. Retirei as marcas, carretilha de novo, corto um lado, retiro o excesso. E o outro lado, já deixando a largura que eu quero para fazer o acabamento do meu vasinho. Como ele é pequenininho, esse tamanho para mim tá bom. Se você não tem muita prática para cortar retinho, pode pegar uma régua para te auxiliar e para que o seu trabalho fique bem feitinho. Cortei uma ponta retinha, venho aqui com o nosso vasinho. Passo água para colar minha tira. Bem pouquinha água, sempre tirando o excesso. A água aqui vai fazer a função de cola. Então a gente tem que pensar que quanto menos cola a gente passa, mais gruda. Então quanto menos cola, mais cola. Tiro o excesso, passei água, tirei o excesso. Aqui eu bati o meu dedo, eu vou tirar mais um pouquinho. E aí a gente vem colocando a nossa tira na lateral. Olha só. Coloco aqui e vou dando a volta no meu vasinho. Para um lado. Vou cortar com uma tesourinha só para ficar mais prático e vou virar para que vocês vejam. Então, para um lado e para o outro lado. Pego o restante. Termino de acomodar. Aqui, onde é o final, a gente recorta. Recortei. Grudo direitinho, viro e a gente já tem o vasinho. Na parte de cima, para fazer o acabamento, eu venho com boleador ou com o próprio pincel que a gente está utilizando para passar água. E vou afundar aqui só um pouquinho para a gente ter uma superfície para acomodar a nossa areia. Se a gente não faz essa barreirinha, quando a gente coloca a areia aqui, ela acaba caindo um pouquinho. Então o ideal é fazer essa barreirinha para que a nossa terrinha não caia. Como terrinha, eu tenho aqui biscoito Oreo triturado e a gente vai colocar. Quem quiser bastante, pode pôr bastante. Quem não quiser tanto, coloca um pouquinho menos. O importante é que a gente cubra essa parte de cima do nosso vasinho para que ele fique lindo e bem real. Olha só que efeito lindo que ele vai ficando. Olha só. Coloquei a minha terrinha, não precisa deixar tão certinha, pode dar umas batidinhas aqui para ficar mais real. Aí a gente vem com um potinho, olha só, um pratinho, coloca o nosso vasinho e aqui a gente pode decorar com flores, fazer algum arranjo, fazer suculentas, que agora estão super em alta, e dessa forma o nosso vasinho fica lindo e eu tenho certeza que seus clientes vão amar ver essa peça incrível no seu cardápio. Gostou da dica de hoje? Quer ficar por dentro dessa e muitas outras que ainda estão por vir? Então fique ligadinho nas minhas mídias sociais, se inscreva no meu canal do YouTube que todos os dias tem dica nova para você. E se você gosta muito das dicas da Jana, não deixe de compartilhar as nossas dicas para que muito mais pessoas tenham acesso. Até amanhã!